imprevistos acontecem. A gente fica doente, o carro bate, a gente toma uma multa. E aí o que acontece? De que forma o uso da educação financeira pode ser uma carta na manga para você lidar com essas situações, com esses perrengues, esse ponto também que é bastante relevante. Quais são as dicas aí, né? Então, eu costumo fazer uma comparação a isso que você fala. É o seguinte, você tem carro? Tem. Você paga seguro dele? Paga. Por que você paga o seguro do carro? Evitar os imprevistos, né? Para você Exatamente. cuidar. Você paga um plano de saúde, provavelmente, ou se a empresa paga um plano de saúde, é pelo mesmo motivo, né? Pela mesma raiz, né? De suprir essa necessidade. E os imprevistos diários, né? A gente resolve com a nossa reserva. A reserva financeira, ela precisa fazer parte do orçamento familiar. Existe uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras: você precisa se pagar. O que é isso? Nós pagamos plano de saúde, pagamos carro, pagamos água, pagamos luz, pagamos telefone, pagamos internet, pagamos tudo, mas a gente não se paga. Então, precisa ter o boleto chamado de Milton Lopes. Lessa, desculpa. Eu tinha uma avó que era Lopes. É isso aí. Tem que ter o boleto Fábio Marinho. Tem que ter. Por quê? Porque na hora do imprevisto é onde a gente vai precisar disso. Eu vou te passar um dado aqui, que eu estou aqui junto com você e estou com as minhas planilhas aqui, né? Uma revista, ela fez uma pesquisa em que mostrou que 62% dos brasileiros não guardam dinheiro. 62% dos brasileiros não guardam dinheiro. Tá? 44% deles consideram impossível arcar com um problema de R$ 2.500. Um exemplo, sua geladeira quebrou, seu computador de trabalho estragou, você tem que resolver isso imediatamente. 44% da galera diz que não consegue resolver isso. Agora, pasme um outro dado. Isso eu chamo de raio-x do brasileiro. 44% dos inadimplentes, quase a metade de quem está devendo alguma coisa, está com o nome sujo, está com restrições cadastrais. Esse é o raio-x negativíssimo do brasileiro. Agora, vamos falar, será que isso é pelo desemprego? Não acredito, Demilton. Não acredito. Eu creio e vejo e pesquiso que o brasileiro se endivida porque põe a mão onde não alcança. Perfeito. Tá? Perfeito. E eu tenho uma máxima comigo. Como que a gente foi criado? Você deve colocar a mão... Onde os pés... onde você coloca a mão onde os pés alcançam, né? Você bota a mão onde você alcança, não é isso? Onde alcança, Você põe exatamente. A mão onde alcança. Só que o meu lema, e que eu vivo isso, tudo que eu vou falar aqui, nessa live de hoje, eu vivo, tá? A gente deve colocar nossa mão abaixo da onde a gente alcança. Perfeito. A gente precisa... Eu acho que a gente pode resumir essa live hoje nisso que eu vou falar agora. Precisamos viver um degrau a menos. Perfeito. Porque esse degrau que está sobrando é exatamente a gordura que nós vamos precisar para resolver os nossos problemas, os nossos imprevistos, os nossos infortúnios que aparecem a todo momento. Porque a gente... Não é porque eu sou equilibrado financeiramente que não acontece problema. Eu estou construindo uma casa. Eu estou construindo uma casa do zero. Hoje eu estou aqui na casa do meu irmão, porque eu estou cuidando da minha mãe, que tem Alzheimer. Então, hoje, meu irmão precisou resolver uma situação, eu estou cuidando dela aqui. Então, eu estou construindo uma casa do zero. Então, eu tenho toda a minha planilha feita, tudo organizado, todos os meus gastos previstos, só que algumas coisas já fugiram do plano inicial. E eu preciso ter essa reserva para que eu possa continuar a minha obra, senão eu paro. Então, a gente precisa, sim, contar com os imprevistos. A gente tem problema com imprevisto? Tem. Só que aí a gente tem que pagar esse imprevisto. E a gente não paga esse imprevisto hoje. A gente paga esse imprevisto ontem. Não sei se você vai conseguir entender. A gente tem que planejar isso. O imprevisto faz parte do planejamento. Perfeito.
Aliás, é assim que as empresas fazem os seus orçamentos, inclusive com essa questão dos riscos, né? Nós temos um colega até na nossa Transparência Consultoria, até mandar um abraço para ele, porque é aniversário dele também essa semana. Aliás, foi aniversário do Josué também, que faz aniversário no mesmo dia que ele. Parabéns galera. Que é o professor Alexandre Nicolini, e ele me ensinou uma coisa, ele me ensinou, eu não apliquei, mas ele me ensinou uma coisa muito interessante. Ele sempre foi muito cuidadoso com a questão financeira, de guardar dinheiro. E ele fazia um negócio que eu achava fantástico, tá? E eu acho que todo mundo devia fazer. Você pedir dinheiro emprestado para você mesmo. Exatamente. Que significa o seguinte, você tem um dinheiro guardado na sua caderneta de poupança. Aí você precisa de um imprevisto, você tem que trocar de geladeira, sei lá, alguma coisa. Aí o que ele fazia? Ele ia no banco e fazia uma simulação de um empréstimo. Então, por exemplo, eu vou pegar R$1.000 emprestado, o banco provavelmente vai pegar aquele R$1.000 em 20 parcelas de 150, né? Que ele pega... Aí ele fazia isso. Ele pegava os R$1.000 que ele tinha guardado emprestado e depois ele se comprometia a devolver para a caderneta de poupança dele, R$150 por mês ao longo de um período. E aí isso que era interessante. Eu estou pedindo dinheiro emprestado para mim mesmo e estou pagando para o Nicolini de amanhã. O Nicolini de amanhã, ele não vai sentir o peso do Nicolini de hoje. Exatamente. É meio esquizofrênico, mas é... Não, é exatamente isso. Você escolhe como você quer lidar com os juros contra você a seu favor. E eu vou te dizer... Exatamente. Eu compro carro exatamente assim. Eu me pago, tá? Isso era um conceito, é um conceito familiar meu, entendeu? Então, acho que isso bem elaborado na família, isso cria frutos assim muito rápido, porque não é que você vai ser sovina, que você vai ficar, não é isso, é por um objetivo, entendeu? Porque outra coisa, você tá aí com o seu carro, você quer trocar de carro, mas seu carro tá maneiro, cara, junta. Tem muita gente que tira uma dúvida comigo. Fala assim, Fábio, eu tô querendo fazer um consórcio. Pô, consórcio sem juros é melhor do que eu pagar financiamento. Aí eu espero. Eu falei assim, sabe o que é o consórcio? Eu vou te trazer o sinônimo. Não é Google, não, é Fábios. Vai estar escrito lá no Fábios, vai estar escrito lá, consórcio é você não conseguir guardar dinheiro e pedir alguém para guardar para você. Perfeito. E esse alguém vai te cobrar alguma coisa. É exatamente isso. Quando você quer fazer um consórcio, você está dizendo para a sociedade, eu não consigo me controlar, eu não consigo guardar dinheiro, eu tenho que pagar alguém para guardar para mim. Então, o consórcio é isso, você paga alguém para guardar o dinheiro para você. Então, você fazendo isso com você mesmo, os juros vêm para você. Então, se você precisava inteirar R$30.000 no seu carro, você, ao invés de fazer um financiamento de 30, você vai guardar 25, porque esses 5 serão de juros do investimento. Então, você Perfeito. Só tem a ganhar, não tem a perder. Né? Isso é muito interessante. A gente encontra muito, principalmente nas famílias mais carentes, a grande questão do carnê. Então, você compra tudo financiado, tudo e faz... Na verdade, quando você compra um bem, na verdade, você paga 2 vezes ou 3 vezes o valor daquele bem. A gente, às vezes, fala isso. Não é melhor você juntar esse dinheiro e comprar à vista? Até porque, quando você chega na loja e oferece o valor à vista, o cara vai baixar o preço, vai tentar te negociar e é muito melhor. Ou seja... Em vez de você ficar devendo, você junta esse dinheiro, segura um pouquinho mais para você, a não ser que seja uma emergência, uma coisa muito grande, Sim, claro. Mas tenta segurar um pouquinho mais e lá na frente você consegue obter um ganho financeiro muito melhor. Educação financeira é muito uma questão de pragmatismo e de você aprender a ser uma pessoa que tem o domínio da sua vida financeira e não você ficar à mercê das instituições financeiras, que, na verdade, é Exatamente. A gente mesmo que se ferra. Né? Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu vou abrir um parênteses rapidinho, sobre 2 coisas que você falou aí. Primeiro, sobre a questão de você guardar para você poder fazer o teu lá, realizar mais à frente, né? Eu fui dar uma palestra para uma escola em Afuá, não sei se você já ouviu falar, em Afuá, na cidade do Pará. Eu estive lá
sexta-feira passada, sexta-feira agora, eu fui a um congresso de etnomatemática em Macapá e um amigo meu me levou a Afuá para eu fazer um trabalho lá com uma escola. 2h30 de barco e tudo mais. Quando eu fui conversando com a galera, eu falei sobre parcelamento sem juros. E eu falei que não existe parcelamento sem juros porque o dinheiro hoje vale mais do que amanhã. Por conta da inflação, ninguém vai te vender um produto em 12 vezes e vai receber a última parcela sem te cobrar juros. Não existe isso, está embutido. Quando eu falei isso, uma aluna de uns 14, 15 anos, ela estava me acompanhando e balançou a cabeça e balbuciou. É isso mesmo. Aí eu parei e falei, mas por que você tem esse conhecimento? De onde você traz esse conhecimento? Ela falou, meus pais são comerciantes. Então, quer dizer, o pai, quando vai elaborar o preço para colocar na vitrine, ali dentro já tem o custo dessa mercadoria, a água, a luz, telefone, o aluguel da loja e tem também o lucro dele e uma coisa chamada inadimplência. Tem a inadimplência ali dentro, uma taxa de inadimplência que compõe o preço do produto. Por isso que eu digo, toda vez que você puder chorar um precinho, você chora para conseguir um desconto, foi o que você falou. E só aumentando o que você falou sobre que a educação financeira é uma questão pragmática, eu acrescento um pouquinho. É uma posição, é um comportamento pragmático, porém com ações críticas, a ponto de você saber lidar com as situações. Porque quando você tem uma boa tomada de decisão, você está sendo crítico. Você está levantando uma criticidade sobre aquilo que você está fazendo. Então, além do pragmatismo ali, de você ser fiel ali, né, certinho, controlado para você levar a sua vida financeira correta, você também precisa dessa criticidade para entender o meio financeiro. Senão a gente cai, né? Perfeito. Eu só vou aproveitar. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.